Queridos, graça e paz, é bom nós estarmos aqui, queremos expressar nossa gratidão ao Senhor, por este novo dia que Ele nos concede, dia do Senhor, dia de estarmos juntos para celebrarmos ao Senhor nosso Deus, fazermos as nossas preces e também estudarmos a sua santa e bendita palavra. Isso é um privilégio que só a Igreja de Cristo tem, Eu queria lembrar você que está aí na sua casa, bem confortável, que é membro desta igreja, a necessidade de você se reunir conosco presencialmente, que nós estamos com o auditório agora mais expandido, era 30%, agora é 50%, tem espaço bastante para todo mundo aqui na casa do Senhor. Então vamos voltar àquele hábito que nós tínhamos anteriormente, que é salutar, nós nos reunirmos nos domingos pela manhã para nós estudarmos a Santa Palavra do Senhor. Deus abençoe os queridos que se encontram nas redes sociais, que seja uma manhã altamente proveitosa para a glória do Senhor nosso Deus. Então nós vamos começar, queridos, vamos fazer uma oração, depois nós iremos apresentar o assunto e daqui a pouco a gente vai devagarinho desenvolvendo a lição desta manhã. Nós vamos estudar a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a primeira carta, e a lição de hoje é uma introdução, uma panorâmica, digamos assim, Porque nos próximos domingos nós iremos nos aprofundar devagarinho neste precioso livro que tantas lições traz para a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está em casa, feche os seus olhos, se assente, para um pouquinho para passar uma horinha e 15 minutos na presença do Senhor, Pai, nós queremos manifestar a nossa gratidão pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos, ó Deus, te agradecer por estarmos juntos em tua casa nesta manhã. Queremos te agradecer por esse privilégio, pela tua presença em nossas vidas e também em nosso meio, porque nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. E já preenchemos, ó Deus, aquele pré-requisito de termos, no mínimo, duas ou três pessoas presentes. Nos abençoe. Ministra nossas almas que tanto carecem de Ti. Assim nós oramos, suplicamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu falei bem rapidinho na nossa introdução, da nossa palavra, nós vamos hoje começar o estudo da primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, aos Coríntios, E vamos basear a lição nos versículos 1 e 2 da primeira carta e remetendo também a Atos capítulo 18, versículo 1 a 11, onde você vai encontrar a fundação daquele trabalho, o trabalho do Senhor na igreja, ou melhor, na cidade de Corinto, que era uma cidade da Grécia Antiga, e a gente vai explicar um pouquinho essa questão. Então nós vamos aqui convidar o pastor Samuel para ler a carta de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2, depois Atos 18, 1 a 11, que você já deve estar vendo aí na tela, disponível aí no YouTube, Vamos lá, Samuel, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2, depois você vai para Atos, capítulo 18, versículo 1 a 11, A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 1, versos 1 e 2, conforme anunciado. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Muito bem, Samuel. Agora vá para Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1 até o versículo de número 11. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício,
passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Samuel, dessa leitura que você fez. Queridos, voltando aqui a essa introdução, a carta aos Coríntios, né, primeira carta, você vai encontrar aqui a Paulo identificando-se à igreja, dizendo que era apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, estava acompanhado naquela carta com o irmão Sóstenes, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele lá no final da lição. Agora veja bem, o versículo 2 é o seguinte, o versículo 2 diz o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Queridos, eu sempre faço questão de enfatizar a importância da igreja local dentro do programa Redentor, né? Nós sabemos que a igreja de Cristo ela tem uma expressão universal, que é o conjunto de todos os crentes, de todas as épocas, né? Inclusive aqueles que já partiram para a eternidade e os que estão vivos, trabalhando na seara do Senhor, e ainda aqueles que hão de ser alcançados por Cristo no futuro. Então, essa é a igreja na sua expressão universal. Mas a gente há de convir o seguinte, que essa igreja, na expressão universal, ela se expressa nas comunidades locais. Ou seja, você vai encontrar, Paulo escreveu 13 epístolas, né? 13 epístolas canônicas que estão aqui inseridas no cânon sagrado da Bíblia. Veja bem, dessas 13, 9 foram destinadas às comunidades locais. Então vejam, os irmãos, a importância de uma igreja local, desde que seja organizada com o padrão neotestamentário, que pregue o evangelho genuíno, que administre os sacramentos, batismo e ceia do Senhor, e que siga a sã doutrina. Então, essas comunidades, elas são identificadas pelo texto do Novo Testamento como a igreja de Deus. No caso aqui, era na cidade de Corinto. Olha que nós vamos ver ao longo do estudo dessa lição, dessa revista, que havia muito problema na igreja de Corinto. Coisas grosseiras, coisas que a gente nem concebe hoje dentro de uma igreja evangélica genuína da atualidade. No entanto, Paulo identifica aqueles irmãos como a igreja de Deus, do Deus vivo, né, que estava naquela cidade. Eles foram santificados, foram chamados de santos, então era a igreja ali em toda a sua plenitude aqui neste mundo servindo ao Senhor. E há de convir também que lá no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo destinou 7 cartas às comunidades locais da Ásia Menor. Então, nós temos 9 de Paulo, com mais 7 de Apocalipse, 16 epístolas, cartas encaminhadas para as igrejas locais, mostrando que as igrejas locais são instituições divinas e por isso devem ser valorizadas por aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Então, quando nós colocamos isso, a gente já descarta crente carreira solo, crente que quer viver sem nenhuma identidade com a comunidade local, né?
às vezes decepcionado com o governo da igreja, com os seus obreiros, com a sua localização, a sua ênfase em alguns aspectos doutrinários ou qualquer outra coisa. E se afaste e quer viver agora, dizer que está dentro da vontade de Deus porque não está servindo nenhuma igreja, servindo a Deus nem em nenhuma igreja local. Isso é um erro crasso, não é propósito de Deus. Você que está me ouvindo em casa, talvez tenha essa ideia, você precisa rever o seu ponto de vista e adequá-lo à luz das Sagradas Escrituras e se integrar numa comunidade genuinamente evangélica para ali você servir ao Senhor com os dons que Deus lhe deu graciosamente através do Espírito Santo. Então, isto posto, nós vamos agora começar, irmãos, aqui olhando o propósito principal que levou Paulo a escrever aquela carta àquela igreja. Por favor, pastor Walter, ou pastor Samuel. A primeira carta aos Coríntios, identificando os problemas de uma igreja local e suas soluções. Aí é o título, né? Agora vai adianta um pouquinho, vai. O propósito principal, identificar o propósito e as circunstâncias de 1 Coríntios, seus principais temas e a importância deles para a igreja da atualidade. Bom, então nós temos aí a questão do propósito principal daquela escritura, justamente olhar as circunstâncias, né, que Paulo escreveu, né, identificando os principais temas importantes na vida daquela igreja e o seu reflexo na igreja da atualidade. Por quê? Porque o que está ali, irmãos, apesar de ser, digamos assim, uma fotografia no momento daquela igreja, mas aquilo ali você vai identificar aqueles problemas nas comunidades locais ao longo da história da igreja aqui. Ninguém pense que vai encontrar uma igreja totalmente pura, sem nenhum problema, nenhuma dificuldade. Você tem que ter maturidade suficiente para reconhecer que a igreja, como dizia Lutero, é composto de santos pecadores, né? E você ter uma certa paciência, uma empatia com as comunidades locais, inserir-se dentro do contexto ministerial dela e servir ao Senhor com alegria no coração. Afinal de contas, você não está servindo a pastor, nem a presbítero, nem a diácono, nem a departamental B. Você está servindo ao Senhor através da igreja local. Essa é a nossa visão que a gente deve ter desta carta aqui. Vamos adiante. Os propósitos derivados. Propósitos derivados. Primeiro, entender o propósito, as circunstâncias, os temas e a importância de 1 Coríntios. Pronto, aí você vai derivando aquele primeiro propósito, que é o principal, agora vai estendendo um pouquinho o leque, né? E vai olhar essa importância, o tema, aquilo que nós vimos anteriormente, agora com mais detalhes ao longo do estudo da carta. Segundo, amar mais a palavra de Deus à medida que a estuda e a conhece melhor. Esse é um propósito de toda a pregação, de todo o ensino e tudo aquilo que foi revelado por Deus através de sua palavra. Veja bem, irmãos, nós temos um grande desafio. Nós só conhecemos de Deus aquilo que nós extraímos da santa palavra do Senhor. Olha, Deus ele se revelou ao homem através das obras criadas, né, a natureza, mas essa revelação ela tem uma limitante, ela não tem, digamos assim, um objetivo salvífico, é apenas para o homem reconhecer que existe um Deus superior, criador de todas as coisas, que é todo poderoso, não é? E que esse Deus deve ser adorado e servido. Esse é o propósito básico da criação natural, né? Que está aí, a revelação natural. Mas há outro tipo de revelação. Essa aí merece, irmão, digamos assim, um destaque especial dentro do programa Redentor. Tudo aquilo, anote o que eu estou lhe dizendo aqui nesta manhã, tudo aquilo que Deus queria que nós conhecêssemos acerca de si mesmo, o seu ser, os seus atributos, o seu caráter e, sobretudo, a sua vontade salvífica. Está revelado, tudo está revelado aqui na Bíblia Sagrada, a Santa Palavra do Senhor, que é uma coleção de livros. É um grande desafio você estudar a Bíblia, porque você vai estar em contato com um livro que foi inspirado por Deus, né? E quanto mais você estuda a palavra, como diz aqui nesse propósito derivado número 2, você vai conhecer melhor a Deus. E quando você conhece a Deus, você conhece a si mesmo, e você se humilha, você vive uma vida agora de acordo com a santa vontade do Senhor. Observe a questão de Isaías.
Isaías teve uma visão de Deus dentro do santuário. Ele desceu, viu o Senhor, né? E ele viu ali Deus sendo glorificado, a grandeza e a majestade de Deus, então ele caiu. Ninguém consegue. Depois que você começa a estudar a palavra e conhecer a Deus, esse Deus tão maravilhoso que ela revela, você diminui diante de si mesmo e você agora cai diante do Senhor e reconhecendo o seu poderio, a sua soberania, né? E o seu poder purificador, que foi no caso do profeta Isaías. E terceiro, vamos lá, ensinar, estudar. Estudar, terceiro propósito, né, derivado. Estudar a primeira carta aos Coríntios, buscar os ensinos dessa carta. Que são muitos, irmãos, e atuais, né? Coisas importantes para a vida da igreja da atualidade, porque afinal de contas é a palavra do Senhor. Esta palavra tem uma dimensão eterna, né? Não foi só escrito para o primeiro século da era cristã, e sim para a igreja enquanto ela existia aqui na face da terra. Vamos olhar a introdução. Introdução. Pretendemos com esta lição iniciar o estudo da primeira carta aos Coríntios, identificando as partes básicas da carta, no que se refere à cidade onde a igreja estava instalada, a fundação dessa igreja, a autoria da carta, a data da produção da mesma e as circunstâncias que levaram Paulo a escrever para ela. Muito bem, então essa é uma introdução, uma parte. Continue, Samuel, tem uma contextualização aí, vá. Contextualizando a mensagem de 1 Coríntios, um teólogo disse que essa carta é o livro ideal para o momento presente. O seu objetivo é ajudar as igrejas a reconhecerem os problemas e as tensões que confrontam o povo de Deus num mundo cada vez mais urbano. Muito bem, né? Então aqui está diante dos irmãos essa introdução que eu escrevi. Aliás, eu quero só informar que essa lição basicamente fui eu quem montei, né? Porque nós estamos ainda tendo conseguido uma revista, né? Que é essa aqui da Cristã Evangélica, né? E também. Então veja bem, o que é que nós pretendemos isso aqui? É olhar a carta como um todo, ter uma visão panorâmica, identificando as suas partes, as partes que a compõem, a cidade onde aquela igreja estava instalada, a igreja, não é? Quem a fundou, quem escreveu a carta àquela igreja, aliás, foram duas, né, que Paulo escreveu, estou dizendo já que foi Paulo, né, porque todo mundo sabe, né? A data da produção da mesma e as circunstâncias que levaram o apóstolo a escrever. Observe o seguinte, o livro da Bíblia, todos eles foram escritos motivados por alguma coisa, né? Porque não foi feito assim, como fosse assim, um texto filosófico, de alguém pensar, não. Tinha uma circunstância bem real que levaram, que levou Deus a inspirar homens para escrever o cânon sagrado. Então, todas as cartas, o livro da Bíblia, você vai encontrar um contexto bem específico, as circunstâncias que levaram o autor, né, para lançar a mão da pena e escrever. Então, como foi dito aqui, a carta ideal para o presente, e o objetivo dela é ajudar as igrejas. Por quê? Porque, como eu falei, não é só uma questão de Corinto, que essa cidade talvez não exista mais na Grécia, lá, a igreja. Não existe mais essa igreja lá, né? Mas, no entanto, a mensagem que Paulo escreveu para ela é eterna, né? Porque foi inspirada por Deus. Vamos adiante aqui, Samuel. Visão panorâmica da carta. Muito bem, vamos lá. Vamos agora falar sobre a cidade de Corinto. É uma visão sintética, né? Bem rápida, mas para você ter ideia, porque às vezes a pessoa, mas que carta, que cidade é aqui, aonde foi? Então você tem essa ideia desse contexto, em termos de geográfico, onde estava inserida, onde a mensagem foi encaminhada, né? Onde os apóstolos trabalharam. Afinal de contas, lembrem-se que Paulo foi chamado de apóstolo aos gentios, enquanto Pedro foi chamado apóstolo da circuncisão, ou seja, pregar para os judeus especificamente, Paulo teve um ministério assim mais abrangente. O mundo antigo, né? Você vai ver a revolução espiritual que aconteceu, basicamente através do ministério de Paulo, a partir da igreja de Antioquia da Síria. Vamos lá. Cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma das mais importantes cidades da Grécia Antiga. Roma
na sua expansão territorial, encontrou na cidade de Corinto uma formidável oposição. Na sua luta contra ela, os romanos saíram vitoriosos e a conquistaram. Na época de Júlio César, Roma a transformou numa importante colônia desse império. Muito bem, então, veja bem, irmãos, vocês sabem, vocês já conhecem, né, que a Bíblia identifica 4 impérios mundiais, né? Começa com os caldeus, né? Depois os persas, os gregos e os romanos. Foram esses 4 povos que tiveram assim, uma projeção que foi identificada dentro da Bíblia, né? Então, Roma é aquele animal terrível que é identificado lá no livro de Daniel, que com tudo pisava e destruía. Então, quando Roma começa a sua expansão, né, se você olhar a geografia da Europa, vê que parece uma bota, né? É chamada até uma bota, o território romano. Mas foi uma coisa impressionante, só realmente o cumprimento profético do Senhor, na palavra do Senhor, né? Porque aquele país que era insignificante foi criando uma estrutura ao longo da história espantosa. O fato é que, na época que Paulo escreveu esta carta, todo mundo antigo estava sob o controle do Império Romano, com raras exceções. Então, Roma dominava o mundo, né? E, inclusive, a Grécia, que foi o terceiro grande império, através de Alexandre. Depois de Alexandre vieram os seus 4 generais que ocuparam, porque Alexandre não tinha herdeiro, não tinha filhos para ser sucessor dele, e dividiu-se o império entre 4 generais. E aqui nós temos, mas o fato é o seguinte, é que Roma, irmãos, tinha dominado tudo, né? E a cidade de Corinto, ela era uma grande cidade grega, antiga, né? E altamente, digamos assim, capacitada para enfrentar batalhas, né, ao longo da história. Só que não era páreo para o Império Romano. Então ela foi destruída, né, numa batalha, numa guerra contra Roma, mas depois Roma começou graças à posição estratégica daquela cidade, começou digamos assim, a rearrumar aquela cidade. Então, de tal maneira que, na época de Júlio César, ela foi, digamos, elevada a uma colônia, a uma das mais importantes colônias daquele império. Né? Vamos lá, então continue aí, a partir de 46 a.C., a tela seguinte. Certo, só uma observação, ela era uma das 3 principais, junto com Atenas e Esparta, para ver a importância dela, né? Atenas e Esparta, né, que nós conhecemos muito, aquele 300 de Esparta, aquele filme, né? E depois Corinto. Né? Vamos lá, muito obrigado, Samuel, pela dicasinha aí. A partir de 46 a.C., Corinto emergiu para uma nova realidade, adquirindo um caráter cada vez mais cosmopolita. Tinha a cidade como habitantes veteranos soldados romanos, gregos, judeus, fenícios, etc. Devido a essa miscigenação de povos, somos informados que o padrão moral da cidade era baixíssimo. Pois é, então veja bem, na exceção talvez aqui dos judeus, porque os judeus eles mantinham assim, um padrão moral elevado, não é, por causa da presença da sinagoga, a lei de Deus estava ali com eles estudavam, e aquilo refletiam na vida deles. No entanto, os gregos, os fenícios, né, e os romanos, né, olha, o negócio foi muito complicado. Aquela miscigenação, né, fez com que a cidade, o padrão moral dela, caísse muito, refletindo também na vida da igreja de Corinto, que a gente vai ver ao longo do estudo desta carta, tá certo? Vamos lá. Agora vamos falar sobre a igreja de Corinto. Como é que o trabalho começou lá? Em que circunstância, né? O que aconteceu naquela cidade? Samuel vai começar a leitura aí, por favor. A igreja em Corinto foi fundada por Paulo aproximadamente em 50 depois de Cristo, no final de sua segunda viagem missionária, conforme Atos 18, do 1 ao 11. Paulo chegou nessa cidade e lá agregou-se a um casal, Áquila e Priscila, e faziam tendas para comercializar.
Continue. Aos sábados pregava o evangelho na sinagoga israelita daquela cidade, conforme Atos 18:4, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. A pregação de Paulo na sinagoga teve frutos, mas também teve oposição. Continue. Como frutos iniciais das pregações de Paulo, temos Crispo, o principal da sinagoga e sua casa, bem como muitos dos coríntios. Atos 18:8 diz: E Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Continue. Nessa cidade, Paulo teve uma visão de Deus que ele dizia, Atos 18, 9 e 10, e disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. A estada de Paulo em Corinto foi de 1 ano e 6 meses. Continue. A oposição à pregação de Paulo foi fortíssima por parte dos judeus, desaguando numa acusação contra o apóstolo junto ao tribunal de Roma, em Corinto. A acusação não prosperou, porque o procurador romano, Gálio, não teve interesse em julgar o caso e liberou acusado e acusadores, conforme Atos 18, do 12 ao 16. Continue aí, vá. Paulo, Apolo e Cefas, no caso Pedro, foram os obreiros que tiveram presença mais forte na cidade de Corinto no tempo do Novo Testamento, pois na igreja formou-se grupos com o nome de cada um deles. 1 Coríntios 1,12 diz: Quero dizer com isto que cada um de vós fala, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Muito bem, então vamos para aqui, né? Essa questão da igreja na sua fundação. Observe os irmãos que Paulo tem empreendido, ele empreendeu a primeira viagem missionária, na segunda, aí, quando ele chega a Corinto, e os irmãos sabem que Paulo, ele tinha uma profissão, digamos assim, uma habilidade para construir tendas, né? E Paulo, ele sempre se orgulhava de não querer pesar muito as igrejas nas quais ele servia, né? E então ele fazia tendas, né, nos horários vagos, digamos assim. E lá ele se ajunta com um casal que a Bíblia não diz no início se era crente ou não. Dá a entender que eles eram crentes em Cristo. No entanto, aqui a informação aqui é que eles faziam tendas e Paulo viu o interesse comum com aquele casal e se juntaram e começaram a fazer tendas. Mas eu fiquei pensando, gente, não sei se vocês pensaram nisso, tendas, para que fazer tendas se a cidade era uma urbe, era uma cidade, né? Eu penso, irmãos, que essas tendas eram feitas para aquela atividade que os judeus tinham na festa dos tabernáculos, na minha opinião, né? Porque não ia fazer tenda, morar no meio da rua, assim. Quer dizer, aquelas tendas talvez fossem para ser usadas na festividade, porque os judeus faziam a tenda, para fora da sua residência, para ali celebrar a festa dos tabernáculos, é a minha opinião. Mas eu acho que não estou muito errado nisso aí, não. Observe que as sinagogas se reuniam sempre nos sábados, né? Então, todos os sábados, os judeus, aonde estivesse uma sinagoga, os homens iam para a sinagoga. As mulheres também, lá tinham lugares separados. E lá na sinagoga, queridos, é basicamente como um culto protestante, né? Eles cantavam, pelo menos eu entrei uma sinagoga em Jerusalém e via assim, a liturgia. Cantavam um cântico ao Senhor, lia-se a Escritura, explicava-se a Escritura e faziam as suas preces. Basicamente o culto protestante, né? Então, a gente aprendeu muito dos judeus nesta área. Então, tinha um líder, né? Tinha lá o ponto central era as Sagradas Escrituras dos judeus, e assim era a comunidade israelita, onde ela estivesse, em qualquer cidade do mundo antigo. Tendo 10 homens de maior de idade, eles já organizavam uma sinagoga. Então, quando Paulo chegava nas suas viagens missionárias, ele era judeu, então ele ia logo para a sinagoga, para apresentar a mensagem do Evangelho. E sempre na sinagoga, a mensagem ela tem uma bifurcação muito interessante.
Alguma pessoa acreditava e os outros não. E aqueles que não acreditavam moviam uma perseguição contra os apóstolos do Senhor. Agora observe, realmente era uma mensagem muito difícil para os judeus aceitar, porque Paulo sempre pregava que Jesus Cristo, aquele personagem histórico que nasceu lá em Belém da Judeia, criou-se lá em Nazaré, que viveu poucos anos, 33 anos, 3 anos no ministério, aquela pessoa era o Messias prometido lá no Velho Testamento. A concepção judaica era que o Messias fosse um vencedor, um guerreiro, um cidadão que viria a este mundo para libertar Israel da opressão de potências estrangeiras e estabelecer um reino como prioridade do mundo de então. Essa era a concepção judaica do Messias. Aí chega Jesus entrando em Jerusalém montado num jumentinho, sendo aclamado como rei, você sabe que aquilo causou um rebuliço maior do mundo, e isso numa perspectiva humana, né? E também aconteceu que houve uma rejeição. Agora, nessa rejeição, você vai entender o propósito de Deus, que o texto lá de Romanos, no capítulo 9 a 11, ali está explicada a questão judaica, inclusive da rejeição de Israel a Jesus Cristo. E, na realidade, irmãos, para acreditar na mensagem do Evangelho, teria que ter um toque do Espírito de Deus, né? Observe que quando Pedro disse, Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Ele pediu um feedback, né? Perguntou logo, o que é que o povo diz? Aí disse, não, tu és Jeremias, Elias, mas o profeta. E vocês dizem quem eu sou? Foi que Pedro disse, tu és o Cristo, olha, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração, queridos, é uma declaração que Pedro não poderia tê-la baseado na sua concepção judaica. Aquilo foi algo de Deus. É por isso que Jesus disse, olha, Simão, tu és bem-aventurado, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou esta verdade, a não ser meu Pai que está nos céus. Então, quando Paulo pregava na sinagoga, naquele ambiente de judeus, o negócio não era fácil, não. Só o poder de Deus para convencer aqueles homens de que o Evangelho realmente era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, no caso de Corinto, Paulo pregou, quem foi que creu logo na mensagem? Crispo, o principal da sinagoga, a sua família e alguns judeus. Houve oposição, Paulo saiu de lá, foi pregar no outro canto, e aí os gentios foram sendo, os coríntios foram sendo alcançados, e ali formou-se aquela comunidade. Tá certo, irmão? Não é muito diferente do que acontece hoje em dia, não, tá? A pregação de Paulo na sinagoga de Corinto teve frutos, evidentemente, mas teve também oposição. Vocês vão ver num texto que o pastor não leu, mas se encontra de 12 até o capítulo de número 18, a parte A. Tá certo? Então, nós vamos ler depois, né? Vamos lá. Então, esse Cristo, porque se você olhar um pouquinho lá na frente, diz que agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga de Corinto. Então, ou tinha 2 líderes da sinagoga, ou um número 1, número 2, ou esse Cristo já tinha sido retirado, e esse Sóstenes assumiu que foi espancado lá depois que Galho, o procurador romano, não que nem, olha, judeus, é alguma coisa importante? Você é alguém que morreu, alguém que matou? Não, não é não. É negócio da lei de vocês, não quero nem saber disso, vocês se virem aí. Aí quando dispensa o tribunal, encerra a sessão, aí lá há um espancamento de Sóstenes, que talvez tenha sido este homem que acompanhou Paulo nessa escrita a Corinto, a igreja de Corinto, que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Vamos lá. Aí diz aqui, e Cristo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Ponto e vírgula, né? E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram o quê? Batizados. Então, ali estava a igreja já devidamente consolidada. O texto não diz que Paulo elegeu ali, digamos assim, presbíteros nem diáconos para governar a igreja. Lá em Atos 14, 13, 23, deixa eu ver aqui. Era uma praxe apostólica que, quando um trabalho criasse uma certa dimensão, Paulo organizava a igreja instituindo a sua liderança. Olha o que diz o texto aqui.
E estou lendo os Atos 14, 23. E promovendo-lhe em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em que haviam crido. Né? Então, esse era o costume apostólico. Então, certamente em Corinto, apesar do texto não dizer, aí Paulo, ao organizar a igreja, instituiu a sua liderança, porque senão como é que ele iria? Paulo era um obreiro itinerante, ele passou 1 ano e 6 meses em Corinto, na cidade, pregando a palavra do Senhor. Né? Como é que ele iria? Ele era um obreiro itinerante, passava um tempo, ia para outra cidade e assim ele avançava, né, nas suas viagens missionárias. Então tinha que deixar uma liderança estabelecida para poder cuidar da igreja. Quem era essa liderança? Presbíteros. Os presbíteros da igreja, que são os líderes da igreja, para cuidar na área espiritual. Não se fala também dos diáconos, porque os diáconos foram instituídos por Deus para cuidar das temporalidades da igreja, mas com certeza também naquela comunidade tenha também oficiais desta categoria, tá certo, irmão? Então, Paulo, e interessante é que nesta cidade, né, o texto diz que Paulo teve uma visão, onde Deus, o Senhor, lhe dizia, e disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tem muito povo nessa cidade. Ou seja, tinha muitas pessoas escolhidas por Deus que iriam ser alcançadas através do ministério de Paulo, de 1 ano e 6 meses naquela cidade. Por isso que o Senhor disse, olha, eu tenho muita gente nessa cidade ainda, continue pregando, continue ministrando. Né? E realmente a igreja, quando Paulo escreveu a primeira carta, já estava a igreja devidamente consolidada, com os seus ministros, uma profusão de dons espirituais dentro da igreja. Né? Tinha problemas também, dá a ideia de ser uma igreja muito grande, muitas dificuldades, mas uma igreja do Senhor naquela cidade. Tá certo, irmão? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Então, em relação à acusação, né? Oposição, aí eu queria que Samuel abrisse aí a Bíblia novamente em Atos dos Apóstolos e fosse para o capítulo 18, um pouquinho mais adiante, Samuel. E você lesse aí do versículo 12 até o versículo de número 18, pronto, lê 18, pronto, o versículo 18, tá certo? Vamos lá. Quando Gálio era procônsul da Acaia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo, este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Só um minutinho, veja bem, né, que os judeus vão diante de um gentil, procurador romano, e fazem uma acusação contra a equipe missionária liderada por Paulo, dizendo que este homem, ou melhor, este homem, né, persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Aí continue. Quando Paulo ia falar, Gálio disse aos judeus, se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com estas coisas. E Paulo ainda ficou muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quer dizer, Paulo, depois de ministrar, né, daquela oposição tal, né, ele sai da cidade, leva consigo quem? Priscila e Áquila, que também ajudaram no ministério ali naquela cidade. Não está dizendo aqui, citando o nome do outro, do acompanhante de Paulo. Realmente Paulo andou com Barnabé, depois estava provavelmente Silas, que ainda estava trabalhando com ele. Mas o texto sagrado não fala, né, irmãos? O que acontece aqui é interessante, esse Gálio, né? O cara está preocupado com coisa religiosa, estado laico, talvez, né? Que negócio de religião comigo, quer nem saber, vocês se virem e resolvam a parada entre vocês. Aí foi quando os judeus, certamente foram os judeus, né? Porque
o assunto, o problema foi levantado pelos judeus perante o Império Romano, o Tribunal Romano. Então, talvez esses judeus, tudo indica que esses Sóstenes já tivessem se convertido, ou melhor, tivessem convertido a Cristo, né? Então, os judeus foram em cima dele e aproveitaram para espancá-lo. O texto foi espancar, porque seria um absurdo um judeu espancar um chefe da sinagoga, né? A não ser que tivesse um ódio dele, por ele ter tomado uma decisão contrária aos interesses da sinagoga, no caso, aceitado a Cristo o Evangelho, na minha avaliação. Vamos lá, Samuel. Eu coloquei aqui, irmãos, Paulo, Apolo e Cefas, Pedro, foram os obreiros que tiveram presença mais forte na cidade de Corinto no tempo do Novo Testamento. Veja bem, por quê? Porque vocês se lembram que um dos problemas denunciados, né, por uma família, eu estava até pensando também, puxa vida, uma família dedurar a igreja. Muito fosse hoje em dia, misericórdia, né? O pau comia dentro da igreja, né? Mas ele disse, olha, está havendo problema na igreja, aquela família. Inclusive tem grupos. E um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, que foi um obreiro que trabalhou também na cidade de Corinto, outro diz de Cefas. O que é que tinha a ver Pedro com aquela cidade? Provavelmente ele tenha ministrado nela também. Ou né, o reflexo de Pedro lá em Jerusalém era tão grande, né, a informação sobre ele, que criou-se um grupo na igreja que era o grupo que seguia a Pedro. Aí tinha um grupo chamado Grupo de Cristo, que eu disse que era o pior de todos, que discriminava os outros, o pecado da discriminação, né? O fato é que havia problema, mas aqui eu coloquei Paulo, Apolo e Cefas, aí seria assim, uma leve informação, por os obreiros que tiveram presença mais forte na cidade de Corinto, no tempo do Novo Testamento, porque formou-se o grupo da igreja em nome deles. Aí eu sou de Paulo, quero dizer com isso que cada um de vós diz eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo, 1 Coríntios 1:12. Agora, a datas e circunstâncias, Samuel, vamos lá. A data provável da escrita de 1 Coríntios foi 55 ou 56 depois de Cristo, quando Paulo ministrava na cidade de Éfeso. As circunstâncias que motivaram a escrita da carta foram a denúncia feita pela família de Chloe. A denúncia, né? A denúncia feita pela família de Chloe de diversas irregularidades na igreja e a consulta feita pela própria igreja sobre diversos assuntos que a incomodavam. Muito bem, então veja bem, vamos olhar essa data provável. Paulo estava já ministrando na cidade de Éfeso, quando ele passou 3 anos ministrando lá. Então, nesta cidade, Paulo recebe a queixa de Chloe e de sua família dos problemas que havia na igreja de Corinto, né? E também a própria igreja fez um documento identificando algumas dúvidas que eles tinham em termos doutrinários que pediam a orientação do apóstolo Paulo. Então, aí estão as circunstâncias que levaram Paulo a escrever a primeira carta aos Coríntios. Ou seja, havia problema dentro da igreja, que foi denunciado por um irmão, uma família de Chloe, né, que essa família depois deve ter levado um cara muito grande, daqueles crentes meio chato, né? Mas ele denunciou, dá problema. Tem grupos, tem gente em adultério, tem gente levando o outro crente para a justiça, entendeu? Então, foi a família que denunciou, e liderado por essa mulher. Disse que é mulher, podia ser nome de homem, não sei. Chloe. Disse que é mulher, que na minha leitura isso que era uma mulher, chamada Chloe, com a sua família, denunciou as irregularidades na igreja. E também a consulta feita pela própria igreja sobre diversos temas que a gente vai ver, sobre casamento, sobre a ceia do Senhor, sobre a ressurreição dentre os mortos, sobre a coisa sacrificada a ídolos, né? Uma série de coisas que a igreja tinha dúvida, fez a consulta e Paulo aproveita o ensejo, inspirado por Deus, escreve a primeira carta aos Coríntios, que é o tema, ou melhor, que é o assunto que nós iremos tratar durante diversos domingos aqui. Vamos lá, tema básico da carta. A temática maior dessa epístola é a correção dos membros da igreja, devido à carnalidade e à imaturidade dos mesmos. Muitos daqueles irmãos, a maioria gentios, falhavam nas questões básicas para o cristianismo, moralidade e doutrina. Continue. A disciplina não era aplicada na igreja, havia permissividade tanto moral quanto doutrinária. Prevalecia o orgulho em vez da humildade.
pouca preocupação com os irmãos de consciência fraca, entusiasmo pelos dons espirituais que lhe davam destaque, enquanto falhavam no amor fraternal. Muito bem, então, irmãos, a carta ela se propõe basicamente a fazer uma correção de rumo, não é? Na igreja, porque havia problemas, teriam que ser tratados. Se não houvesse um tratamento, a igreja iria se autodestruir, porque o pecado iria tomar conta da igreja, e aí? O povo santo, o povo de Deus, porque duas questões básicas no cristianismo tem que ser identificadas por todos. Uma é a questão da moralidade, e outra é a questão da doutrinária. Havia problema na igreja nessas duas áreas. Havia problemas morais graves dentro da igreja e também problema doutrinário. Então, a carta enfoca essas questões, Essas questões, digamos assim, morais, eram mais assim, motivadas pelos gentios, os crentes que vieram do mundo gentílico, de diversas culturas, onde havia o politeísmo, onde havia a prostituição, essa questão sexual, era uma questão até religiosa, para os gregos e outros povos ali que viviam naquela época. Tem até as prostitutas cultuais dentro dos santuários politeístas do mundo antigo. Pois é, essa questão moral, porque o cristianismo é muito rígido nesta área, e é assim, e não deve ser diferente. Essa questão sexual é uma questão que tem que ser tratada pela igreja com ênfase naquilo que a palavra de Deus nos revela. O mundo hoje está nessa permissividade terrível, quando está se mudando tudo, mas a igreja tem um padrão moral elevado e não deve se envolver com isso. Diga amém. Manter a integridade moral diante de Deus. Por quê? Porque ela é um povo santo. É o povo de Deus. O Deus que é o Deus da igreja é um Deus santo. E exige santidade. E o homem vai prestar conta de si a Deus pela moral. O decálogo é um padrão moral para a igreja. Até eu voltei a colocar nas redes sociais comentando o decálogo. Já estou no 2º capítulo, coloquei o 2º mandamento, fiz a introdução do decálogo. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás imagem de escultura para ti, nem as adorarás, etc. Está lá, botei no Facebook, botei no grupo de Hernando Dias Lopes, no grupo de ministros congregacionais, no grupo da Terceira Igreja e no grupo de congregacionais do Nordeste. Como o Hernando é privado, aí às vezes eles liberam, às vezes não. Talvez desconfiado do pastor Eusen, que não tem uma estrutura, talvez. Não, você não tem estrutura teológica ao nível de Hernando Dias, mas não estou nem preocupado. O resultado está lá. E eles estão lendo, estão vendo a questão do padrão moral da igreja. Então, havia problema. Então, eles tinham falha nessa área. E a questão doutrinária, você diz que a celebração da ceia, o negócio é uma bagunça, um se embriagava, outro saía com a barriga cheia, e outros não tinha nada. Quer dizer, fosse assim uma festa, sei lá, de lazer, alguma coisa de lazer, e não um culto solene, comemorativo da morte e ressurreição de Cristo, Os problemas não eram tratados, a igreja sabia que tinha um problema moral, o indivíduo lá vivia sexualmente com a sua própria madrasta, Tá certo? E a igreja fazia vista grossa. Talvez porque ele tivesse muito dinheiro, fosse uma questão muito prestigiosa, a igreja não queria tomar decisão para discipliná-lo. Então, Paulo, ousadamente, o disciplina e reclama da igreja. Orgulho, em vez da humildade, crentes que achavam superior aos outros crentes, o entusiasmo muito grande pelos dons espirituais que hoje existe no mundo pentecostal, entusiasmo muito grande pelos dons carismáticos, que davam destaque à igreja, principalmente a questão de línguas estranhas, que Paulo tece um comentário muito assim profundo lá no capítulo 14 da primeira carta, que vocês vão estudar mais na frente. Aquela preocupação, eu me lembro que na época da renovação espiritual, esse era o ponto básico. Falou línguas estranhas, então você foi batizado com o Espírito. No meio da Assembleia não é assim, ou não é? E a prova do batismo com o Espírito é você falar em línguas estranhas, que ninguém entende, que diz que é língua dos estranhos, etc, etc.
Aí Paulo, e era uma falta de disciplina, os crentes eram tomados em línguas na igreja, e aquela zoada mal do mundo, e ninguém entendia nada. Paulo, epa! Se alguém fala língua de estrangeiro, fala no máximo 2 ou 3 e age intérprete. Se não houver, cale-se na igreja e fale de conseguir com Deus. Disciplina, que faz parte da vida cristã. A ordem e decência no culto do Senhor, né? E eles falhavam no amor, por isso que Paulo, o capítulo 3 da primeira carta ao Coríntios, qual é o tema básico? O amor. O amor. Vamos olhar agora a estrutura geral da carta. Lá, Samuel. Nos capítulos 1 a 6, Paulo trata dos problemas, grupos na igreja, moralidade, questões judiciais apresentados pela família de uma crente chamada Chloe. Só um minutinho. Então, você olhar a carta aos Coríntios, você faz uma separação logo rápida, né? Capítulo 1 a 6 trata da questão. E de 7 a 16 de outra questão. Né? Aí você vai identificar as questões dentro dessa divisão, como por exemplo, qual é o problema de 1 a 6? Era justamente aquela denúncia que a família de Chloe tinha feito, de que havia grupo na igreja, havia imoralidade não resolvida, crente brigando com crente, indo lá para os tribunais romanos para resolver a questão. Né? Isso era algo comum na igreja. Então, Paulo toma conhecimento e trata essa questão pelo Espírito. E a segunda parte, vai, Samuel. Nos capítulos 7 a 16, Paulo responde às indagações feitas pela igreja, em carta endereçada a ele. Quais? Casamento, coisas, né, sacrificadas a ídolos, uso do véu, uso dos dons espirituais e a ressurreição dos mortos. Pronto, então esse do capítulo 7 a 16, Paulo, que é a maior parte da carta, Paulo trata sobre essas questões dentro da igreja que foram objeto de uma consulta ou um pedido de orientação a Paulo. Olha, estamos com um problema, que a gente está com dúvida. O que é que você acha? Aí Paulo, pelo Espírito, disciplina essas questões aqui que a gente vai ver ao longo da carta, né? Eu fiz um esboço, aliás, eu copiei esse esboço aqui dessa revista aqui, da Cristã Evangélica, Carta aos Coríntios, volume 1, e Samuel vai ler aqui, devagarinho, Samuel, cada parte desse esboço vai facilitar o seu estudo, tanto o estudo aqui no domingo, como o seu estudo em casa. Né? Geralmente as Bíblias comentadas trazem um esboço, uns às vezes trazem mais conciso e outros trazem mais detalhado. Esse aqui é um pouquinho detalhado. Vai lá, Samuel. Esboço de 1 Coríntios. Saudação e gratidão, capítulo 1, do 1 ao 9. Divisões na igreja, capítulo 1, dos versos 10 até o capítulo 4, verso 21. Imoralidade, capítulo 5, verso 1 ao 13. Questões judiciais, capítulo 6, versos 1 ao 11. O corpo humano e o Senhor, capítulo 6, do verso 12 ao 20. Questões sobre o casamento, capítulo 7, do 1 ao 40. E coisas sacrificadas a ídolos, capítulo 8, do 1 ao 13. Direitos e deveres de Paulo, capítulo 9, do 1 ao 27, exemplos aprendidos com Israel. É só um minutinho, Samuel, essa questão de direitos e deveres de Paulo. Paulo, ele era apóstolo de Jesus Cristo, que a gente vai ver aqui um pouquinho na frente, mas ele tinha uma certa dificuldade diante da igreja de Corinto, porque ele não preenchia todos os requisitos para o apostolado, à luz daquela informação que Pedro dá em Atos, quando vai escolher o substituto de Judas Iscariotes. Então a igreja tinha um questionamento. Para vocês terem ideia, eu coloquei aqui lá na frente, que na igreja de Corinto tinha um segmento que dizia o seguinte, que a presença de Paulo era fraca e a palavra desprezível. Imagina os irmãos, dentro da igreja de Corinto. Então ele, ao escrever, ele mostrou os direitos que ele tinha como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, mas também as suas obrigações também. Continue, Samuel. Exemplos aprendidos com Israel, capítulo 10, do 1... todo o capítulo 10 até o capítulo 11, verso 1. No caso aí, Paulo identifica, né, os problemas na história do povo de Israel, o povo de Deus do passado,
que a igreja poderia, ao observar aqueles problemas, extrair lições positivas para ela, ou seja, evitar os erros que Israel caiu no passado. Está aí no capítulo 10, até o capítulo 11, versículo 1. Continue, Samuel. Uso de véu e ceia do Senhor, capítulo 11, do verso 12 ao 34. Dons espirituais, capítulo 12. Capítulo 13, a excelência do amor. Capítulo 14, profecia, línguas e ordem no culto. Capítulo 15, a ressurreição de Cristo e a nossa. E no capítulo 16, a conclusão com palavras finais e bênçãos. Essa questão, digamos assim, da ordem no culto, queridos, olha, o Deus que a Bíblia revela é um Deus organizado. Todo culto tem que ser organizado. Ordem e decência. Esse é o princípio estabelecido por Deus da questão cultual. A gente não pode fazer no culto o que a gente quer. No culto, o culto tem que ser conforme aquilo que está prescrito na palavra do Senhor. Então, a unção da lagartixa, a unção do riso, a unção sei lá, dessas bobagens que surgiram no mundo neopentecostal, que muita gente aplaude, isso aí está fora do conceito paulino de um culto na igreja do Senhor Jesus Cristo. É preciso que se entenda isso aí. Então tem que ter padrão. Não quer dizer que seja uma rigidez, que não se dê liberdade ao Espírito. Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando de coisas que tem que ser de acordo com a santa palavra do Senhor e não produto da nossa mente falha e pecaminosa, né? Baseada em nossas emoções. Tá certo? Então é bom que a gente entenda isso aí. Agora vamos olhar agora a apresentação do autor da carta. Vamos lá, Samuel. Paulo, em todas as suas cartas, se apresentava falando sobre si mesmo, enfocando a sua credencial apostólica, como era o costume da época. Diz ele, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Foi o que nós lemos na primeira carta, né? Na segunda ele já coloca no lugar de Sóstenes do que Timóteo, mas diz que é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Vai lá, lê o texto aí. Lá em 2 Coríntios 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, nessas duas cartas endereçadas à igreja, Paulo se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, né? Então, ele não se chamou a si mesmo, ele não se ungiu a si mesmo, em se autoproclamou apóstolo, ele tinha consciência de que Deus o tinha chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, né? Pela vontade dele, e que estava se dirigindo à igreja, na primeira carta, acompanhado por um cidadão, um crente chamado Sóstenes, que talvez seja aquele Sóstenes que tenha sido apedrejado, com que nós ouvimos a leitura, e na segunda, pelo famoso discípulo dele, chamado Timóteo, né, que era um homem muito bem preparado, e que estava ali aos pés de Paulo, aprendendo todo o ministério evangélico. Vamos lá, chamado para ser apóstolo. Um apóstolo era uma pessoa enviada por Deus com uma missão. O apóstolo é um enviado, né? A palavra significa isso aí. Vamos lá. Para ser apóstolo de Cristo, a pessoa tinha que preencher os pré-requisitos delineados por Pedro, que era ter acompanhado o Senhor Jesus desde o seu batismo por João Batista até a sua ascensão para o céu, conforme Atos 1, 21, 22. Incluso nesse perfil, ter visto o Senhor ressurreto. Muito bem. Por que eu coloquei isso aqui, irmãos? Preste bem atenção. Olha o que disse aqui Pedro, quando, por exemplo, Judas tinha se suicidado, e quando a igreja se reuniu depois para tratar do preenchimento da vaga de Judas, que ficara aberta, olha o que o texto sagrado diz aqui. É necessário, estou lendo o versículo 21 e 22 aqui de Atos, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam de todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, e começando no batismo de João, lá no Jordão, né? Certo? Até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então era o perfil de um apóstolo. Eu coloquei incluso nesse perfil ter visto o Senhor ressurreto. Por quê? Porque Paulo vai argumentar
nesta mesma carta que ele tinha visto o Senhor. Então ele não era um qualquer. Mesmo que não tivesse acompanhado Jesus desde o seu batismo até a sua ascensão, mas ele tinha visto o Senhor. Ele era apóstolo de Jesus Cristo. Foi essa a dificuldade que a igreja teve, na minha avaliação, do apostolado de Paulo, porque ele não preenchia esse pré-requisito que Pedro delineou lá em Atos, no início, quando foi escolher Mateus, no caso foi Matias, né, o escolhido. Continue, vá. Aí, a colocação minha, no caso de Paulo... No caso de Paulo, observa-se uma exceção, pois o mesmo não acompanhou o Senhor Jesus em seu ministério. No entanto, o pré-requisito maior, que era ter visto o Senhor ressurreto, ele o viu quando orava em Jerusalém. Só um minutinho. Eu estava olhando aqui, naquela experiência de Damasco, o texto diz que ele ouviu e não viu. Não é isso, né? Quando aquela luz forte cai sobre ele, ele ouve a voz do Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não está dizendo que ele viu, teve a visão do Senhor ressurreto. Mas aqui nesse texto, irmãos, que Samuel vai ler agora, ele disse: eu vi. E não só nessa experiência, em outras também, ele disse: eu vi o Senhor. Então, por isso que ele era bem forte, dizer: olha, eu vi o Senhor, apóstolo, que eu vi o Senhor. Aí, esse cidadão de hoje, que experiência esses abençoados têm aí em relação a essa questão? Acho que não tem nenhum pré-requisito. Não vir a Jesus, e muito menos da questão reivindicar um apostolado lá daquele, como se fosse a sequência daquele grupo ministerial, o grupo apostólico, né? Colégio apostólico. Faça a leitura aí, Samuel. E no caso, Paulo, ele foi também credenciado pelos outros apóstolos, né? Ele foi levado lá para Jerusalém por Barnabé, apresentado, e aí sim teve a missão de pregar o evangelho aos gentios. Então ele estava todo credenciado. Não, mas aquele no início foi a credencial como convertido. Essa credencial apostólica veio depois, né? Para a igreja reconhecê-lo. Que, por exemplo, quando Paulo disse convertido, perante os irmãos em Jerusalém, o povo não queria ouvi-lo, não. Aí foi a intervenção de Barnabé, não, realmente ele foi convertido e tal. Aí aceitaram a ministração dele. Aí ele foi pregando, as coisas acontecendo, a igreja foi criando, assim, digamos assim, uma força muito grande na igreja, até o reconhecimento do seu apostolado mesmo. Quando ele diz: olha, eu sou apóstolo, Pedro é o apóstolo para a circuncisão, para os judeus, eu sou apóstolo para os gentios. Lá em Gálatas diz, mas continua a leitura. Aí, no caso, essa observação que eu fiz é com relação aos apóstolos de hoje, né? Que não tem credenciamento nenhum. Nenhuma se diz apóstolo. É um absurdo, né? Vamos lá. Pois não. Bota o microfone aí, só um minutinho, Carlinhos, porque o pessoal está ouvindo na internet, aí é bom você... Carlinhos, paz do Senhor, prazer revê-lo com essa camisa bonita aí, coisa linda. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Um bom dia para todos. Eu acho o seguinte, com relação a esse assunto, na minha opinião, o apóstolo São Paulo ele teve privilégio que Pedro e os outros não tiveram. Porque ele diz assim: conheço um homem que foi elevado até o terceiro céu, vi coisas inefáveis que é impossível a mente humana descrever. Tudo bem, a igreja aí, que tinha essa organização a respeito de Pedro, que só considerava apóstolo aqueles que andaram de fato com o Senhor, e quem é o Senhor Jesus Cristo apareceu, como apareceu aos 11, aqueles casos todos, né? Inclusive a Tomé, mas Paulo foi muito mais além, em relação a essa visão aí que ele teve. Aí Pedro não considerava, porque Paulo estava dizendo uma coisa, aí Pedro talvez dissesse assim: eu duvido. Aí por isso que ele não considerava Paulo como apóstolo. Mas o apóstolo Paulo ele diz que se sobressai sobre todos. Sem dúvida, pela obra, né? Tá certo, Carlinhos, mas a gente tem que olhar o seguinte, é que, veja bem, o colégio apostólico, aqueles 12 que foram escolhidos, né, eles tinham um perfil. O quê? Acompanhado de Jesus, né, desde o seu batismo, por João Batista lá no Jordão, até a sua ascensão. A exceção de Judas, que já tinha sido suicidado. Por isso que quando vai escolher um novo apóstolo para compor aquele colégio dos 12 apóstolos, aí o perfil foi delineado.
por Pedro, pelo Espírito Santo. Olha, tem que ter acompanhado Jesus, né? E ter testemunha, e ter até a sua ascensão. Estava incluso aí a questão da ressurreição, porque o apóstolo ele era testemunha ocular da ressurreição de Jesus Cristo. É por isso que na questão vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Aí, aqui essa experiência, tem outra mais na frente aqui que eu vou ler para os irmãos, né? Então, ele tinha essa credencial. Agora, as bênçãos que Deus lhe deu, realmente teve um grande privilégio, como você colocou aí, naquela visão ali extraordinária. Apesar de Pedro, e Tiago e João terem uma visão extraordinária, Jesus transfigurado lá no Monte da Transfiguração. Né? E Pedro vai dizer isso na sua primeira carta. Nós vimos a sua glória ali, quando Jesus foi transfigurado. Mas muito boa a sua participação, viu? Muito obrigado, bom dia. Vamos lá, Samuel, a leitura. Continuando aqui, Atos 22, 17 ao 18. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia. Está vendo? E vi, né? Vi. Quer dizer, foi uma experiência visual, né? Vamos adiante, Samuel. Em outras ocasiões... Em outras ocasiões, Paulo teve experiências semelhantes. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Atos 23, 11. Apresentando-se o Senhor a ele, né? Teve uma visão, ele viu, né? O Senhor, né? Quanto lá? Continue. Há outros textos semelhantes, como Atos 9, 3 a 7, 1 Coríntios 9, 1 e 15, 8. Mesmo assim, Paulo teve dificuldades diante de um segmento da igreja de Corinto, conforme 2 Coríntios 10, 10. É aquilo que eu falei, num grupo na igreja de Corinto não aceitava o ministério apostólico do apóstolo Paulo, né? E ele reclama disso, está aqui. Diz aqui, as cartas, com efeito, dizem, são grave e forte, mas a presença pessoal, que é a redundância, a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Então, Paulo não era um bom orador. O orador do Novo Testamento era quem? Apolo. Paulo era um mestre, mas ele disse, olha, se sou falho no falar, não sou no entendimento. Não sou no entendimento. Então, é para você ter na igreja, porque às vezes a igreja valoriza muito, né, quem fala bonito, né? Mas tem os mestres, tem aqueles que ensinam devagarinho para formar o corpo doutrinário para a igreja, né? Acompanhado do irmão, esse irmão agora, vamos lá. Na sua apresentação à igreja de Corinto, na primeira carta, Paulo a fez citando o irmão chamado Sóstenes. Tudo indica que esse Sóstenes seja o mesmo que era o principal da sinagoga de Corinto e que for espancado pelos judeus diante do tribunal de Roma naquela cidade, agora convertido e companheiro de Paulo. Veja bem, então tem esse Sóstenes que foi também quem acompanhou Paulo na escrita, né? Aquela igreja. Então, é uma pessoa certamente conhecida da igreja, e tudo indica que tenha sido esse Sóstenes que for espancado, que já era o chefe da sinagoga. Então, o outro, Crispo, talvez tivesse sido já retirado. Por quê? Porque tornaram-se crente, convertido. E como é que um convertido a Cristo ia ficar como chefe da sinagoga? Então, ter sido expulso também, né? Ou ter saído, renunciado ao cargo. E esse Sóstenes, que não era convertido ainda, né? Assumiu o comando e que depois é convertido e já... Quando Paulo estava em Éfeso, escreve a carta, ou melhor, Paulo escreve acompanhado dele. Está no texto 18, 17 de Atos e 1 Coríntios 1 e 11. Agora, 1 e 1. Conclusão. A igreja de Corinto tinha muitos problemas na época, mas foram corrigidos pelo Espírito Santo usando Paulo. Como os problemas que aconteceram naquela igreja são possíveis de serem encontrados nas comunidades locais ao longo de sua história. As instruções inspiradas por Deus constantes da carta servem para ajudá-las na solução dos mesmos. Ou seja, tudo que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Apesar de Paulo citar isso do Antigo Testamento, a gente pode citar isso para a igreja da atualidade. Tudo que está revelado na palavra através
É porque, irmãos, Jesus disse o seguinte, olha, ainda tenho muitas coisas para dizer a você, mas você não pode receber agora. E Jesus não disse mais nada depois. Na sua biografia, não. Né? Mas a gente sabe que Jesus disse isso através dos seus ministros que escreveram as cartas apostólicas. Então, o que está ali, o que Paulo escreveu, que, digamos, Tiago escreveu, os escritores hebreus, a Judas, João, escreveram, então foram as palavras do Senhor, porque foram inspiradas por Deus. Né? Então, aquilo ali, irmãos, ou melhor, está aqui, né, que estamos aqui com a palavra nas nossas mãos, é que tem um valor eterno. Enquanto a igreja existe na face da terra, essa palavra está sendo luz para o nosso caminho, né? Para os nossos, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, precisamos conhecer a palavra, e é um assunto que eu me delicio, né? Estudando esses livros da Bíblia, olhando a mensagem, as circunstâncias que levaram o escritor a escrever, os acontecimentos, as ações poderosas de Deus, as nossas falhas, está tudo aqui na palavra do Senhor, irmão. Vamos valorizar mais a palavra de Deus e valorizar a nossa EBD. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo, amém. Quer falar alguma coisa, Samuel? A irmã Lúcia tem uma pergunta aqui. Pois Pastor, não. Paulo só fundou igrejas em Corinto ou ele deixou alguma em Atenas e Esparta? Olha, em Atenas, Paulo pregou. Em Esparta não se tem informação. Em Atenas, Paulo pregou. Estão lembrados que agora, eu vou olhar aqui, foi até uma boa pergunta. Você está sempre curiosa, né? Me ajudem aqui. De novo, Paulo visita Macedônia e a Grécia, né? Em Troade. Deixa eu ver aqui. Ações, Mileto, né? Aí depois fala os presbíteros. Nós temos uma informação lá em Atenas que foi um trabalho muito interessante, né? Que ele fez um discurso, está aqui no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, né? Aí diz aqui, enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Aí começa a pregar, vamos ver o resultado aqui, né? Pronto, aí diz assim, viu Lúcia? Uns zombam e outros creem. Versículo 32 do capítulo 17. E quando ouviram falar de ressurreição de mortos, diz a Bíblia, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A esta altura, Paulo se retirou do meio deles. Né? Aí diz aqui no versículo 34, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Dentre eles estavam Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Então, ali também Paulo teve fruto naquela cidade de Atenas, e ali deve ter sido organizada uma igreja, apesar da Bíblia não falar sobre essa igreja nas cartas apostólicas seguintes. Certo, irmão? Deu certo, Lúcia? Agora, em Esparta, só na guerra de Troia, aquele negócio, os 300 de Esparta, né? A história, né? Alguém daqui do auditório quer fazer alguma pergunta, complementar alguma coisa, fica à vontade. Quer contribuir, Samuel, também? Você está quase falando. Pelo que a gente viu, né, nessa panorâmica da carta, porque vai entrar na carta mesmo, eu acho que a partir da próxima semana, né, o capítulo 1. Volta que vai. A gente já deu para perceber que há muita instrução, né, nesta carta aí, acerca de como a igreja e a obra de Deus deve ser feita, né? Sem dúvida. E a gente erra se a gente quiser. É interessante que foi falado aí sobre a questão dos dons espirituais, né? Que Paulo dá as recomendações, as instruções. E uma vez eu vi um pastor dando um estudo nessa carta sobre os dons, né? E essa igreja, ela era assim, de cunho pentecostal, né? E o interessante, eu fiquei assim abismado, porque ele estava com a Bíblia aberta nesta carta, instruindo conforme o que está escrito, né? E depois que ele terminou, teve um alvoroço na igreja, e o pessoal, um grupo lá se reuniu e disse assim que o pastor queria mudar os costumes daquela denominação. E o pastor disse, mas o que foi que eu fiz a não ser somente pregar o que já está escrito mesmo?
Só a leitura em si já diz tudo, né? Acerca das línguas, fale sem 2, dúvida, no né? máximo 3. Se não tiver intérprete, fale consigo mesmo e com Deus. Mas, assim, a rebeldia é fogo, porque esse grupo persistiu, né? Persistiu, relutando, e ainda ameaçou o pastor. Disse que ia botar um cadeado na igreja se o pastor insistisse em querer instruir, né? Conforme o que aquela denominação já cria e praticava. Aí ele se preparasse que não ia ter coisa boa para ele, não. Aí o pastor terminou entregando a igreja, né? Mas o que ele estava fazendo é somente instruir de acordo com o que o apóstolo Paulo deixou escrito, né? Aí fica para a gente a lição, né? A gente erra se a gente quiser, porque aí está claro, são vários assuntos que ele trata, né? Morais, doutrinários, e eu acho que a gente tem que ter muita sensibilidade para aceitar a instrução que vem do Espírito Santo através dos ministros, né? Isso aí a gente vai ver nas próximas aulas. Nós iniciamos hoje o estudo da carta aos Coríntios, dessa visão panorâmica inicial, né? No próximo domingo o pastor Walter vai dar continuidade, depois dele eu vou ministrar, e assim a gente vai se alternando até concluirmos esse estudo que é precioso para a vida da igreja, né? Eu acho que foi oportuno, que nós tínhamos a intenção de falar sobre a carta aos Romanos, mas a pedido do nosso querido irmão Altino, né? Por que não 1 Coríntios, né? Porque Romanos ele está ministrando junto com um grupo de jovens e adolescentes da igreja. Então, para os meninos não ouvirem duplicidade, aí a gente, tudo bem, não tem problema não. Até interessante que a carta de Coríntios é muito mais, em termos de problemas locais, muito mais abrangente, né? Muito bem, irmão. Então, nós estamos encerrando a nossa reunião nesta manhã. Queremos lembrar a vocês que logo mais estaremos aqui para celebrar o Senhor. Quero informar também que a gente já concluiu, já instalou a primeira expansão aqui desta área coberta, ficou muito bacana, bem bonito. Depois a gente bota uma fotozinha aí nas redes sociais. E você que é membro dessa igreja, se apegue cada dia mais a ela, porque nós somos uma igreja genuinamente evangélica e estamos procurando servir a Deus com sinceridade de coração. Amém? Sérgio, passa esse microfone para o pastor Walter para ele fazer a oração encerrando a nossa lição nesta manhã, né? Amém. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Senhor, meu Deus. Te bendizemos pela graça derramada sobre todos nós. Te bendizemos, Senhor, porque temos o privilégio, temos acesso à Tua santa palavra, de estar diante de nós. Que o Senhor nos instrua a cada domingo, Deus, que essa escola bíblica dominical sirva de crescimento espiritual para cada um de nós. Que o Senhor assim esteja nos conduzindo e nos guiando, ó Senhor. Amém. Rogamos a Tua bênção sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o poder e as consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje e para todos sempre. Amém. Pai do Senhor, Deus abençoe a todos. Eu me despeço de você, meu querido irmão que está aí na rede social. Redes sociais, Deus abençoe e lhe dê graça em nome de Cristo. Amém.